Muito bem, meus queridos e amados, aí estamos aqui para gravar mais um vídeo junto com vocês. Hoje vamos falar aqui rapidinho sobre o livro de Mateus aqui. No... Temos aqui o livro de Mateus, o livro da Escritura Sagrada, chamado também Evangelho de Mateus, Evangelho segundo São Mateus para alguns, né? Deixa eu ver aqui se eu encontro para ilustrar. Tá aqui, né? Então, o propósito do livro de São Mateus, ou Mateus, né, é provar que Jesus é o Messias, o Rei eterno, né? Então, o autor, Mateus, também conhecido como Levi, escreveu este livro especialmente para os judeus, aproximadamente 60 ou 65 depois de Cristo. O panorama em que Mateus foi escrito ele era um judeu, coletor de impostos e que se tornou discípulo de Jesus. O Evangelho de Mateus estabelece uma relação entre o Antigo e o Novo Testamento, por causa da ênfase que dá ao cumprimento das profecias messiânicas, né? Então, o versículo-chave aqui de Mateus, você encontra no versículo 5:17, ele diz: Não cuideis que vim destruir a lei aos profetas, não vim abrogar, mas cumprir. E as pessoas que aparecem no livro de Mateus é Jesus, Maria, José, João Batista, religiosos como Caifás, Pilatos, Maria Madalena, Belém, os lugares onde acontece toda a narrativa é aí no Belém, né? Jerusalém, Cafarnaum, Galiléia, Judéia. E as características particulares aí do livro é repleto de expressões messiânicas, como por exemplo, filho de Davi, e usado aí diversas vezes e de textos do Antigo Testamento, são 53 citações e outras 76 referências aí. Esse evangelho não contém um relato cronológico e seu propósito é apresentar a evidência de que Jesus é o Messias, é o Salvador, né? Então nós temos aqui esse relato, o Evangelho segundo Mateus e a genealogia do rei, né? Então ele começa com a genealogia de Jesus ali, porque Jesus também era judeu, e descreve toda a descendência de Jesus Cristo, desde Abraão, Davi, né? E até os dias de Maria. Então era de suma importância para alguém ser sacerdote, teria que ser da tribo de Levi. Para ser o rei, o Messias teria que ser descendente de Davi, e Mateus queria provar que Jesus era o Messias de fato, né? Por isso descendia de Davi, por isso iniciou o livro com essa genealogia. A visão geral do Evangelho de Mateus, ele é o novo Davi, né? O verdadeiro Davi prometido pelos profetas, o Messias, o ungido, né? O verdadeiro rei de Israel. Por isso mesmo, Mateus faz questão de mostrar aí, deixa eu voltar aqui, faz questão de mostrar a sua genealogia. Então Jesus é o Deus mesmo. Aqui nós temos as informações preliminares, a palavra difícil em provar que Jesus é o Messias e Rei eterno prometido no Antigo Testamento. Embora seu nome não apareça como autor deste evangelho, os eruditos atribuem a Mateus a sua autoria. Aqui, particularidades do Evangelho de Mateus, um dos 3 evangelhos sinóticos, visão de conjunto, foi escrito depois de Marcos e aproveita muito material contido em Marcos. Quem foi Mateus? Então, como já falamos, era um coletor de impostos, ele era um fiscal lá em Cafarnaum, uma pessoa instruída, com bom conhecimento do aramaico e do grego, celebrou seu chamado e conversão com banquete, né? Teve um banquete na casa dele, segundo a tradição, morreu na Etiópia pela espada. Propósito do livro, já falamos, né? Que é provar aí a veracidade de Jesus como Messias. E aqui nós temos aí o esboço do livro, né? Então você, dentro do livro de Mateus, você vai encontrar as informações aí, poucas informações, mas
a respeito da infância de Jesus, que é uma fase da Bíblia que realmente a gente observa e vê que a Bíblia não fala muito sobre a infância de Jesus, só fala ali do momento em que ele teve, do nascimento até quando ele já estava ali com 11, 12 anos na sinagoga disputando com os sacerdotes, né? Então tem a genealogia de Jesus Cristo, o nascimento e infância de Jesus Cristo, começo aí do ministério, né, de Jesus, a pregação de João Batista que antecedeu Jesus. Ele era a voz do que clama no deserto, preparai o caminho, as veredas do Senhor, né? E o ministério na Galileia aí, o ministério de Jesus na Galileia. Então o começo do ministério está lá no capítulo 4. Vamos pegar a Bíblia, qualquer coisa você volta o vídeo, aí abre lá, Jesus começou o seu ministério, no capítulo 4. Muito interessante, viu? Então foi conduzido pelo Jesus, pelo Espírito, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ali começa a tentação no deserto, né? O Sermão do Monte, atividades de Jesus Cristo. O Sermão do Monte é aquelas bem-aventuranças, bem-aventurados, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados, bem-aventurados. Então é muito interessante, né? Esse sermão do monte. Então Jesus estava lá, subiu a um monte, tendo assentado, aproximando dele seus discípulos, abrindo a boca, estava dizendo: bem-aventurados pobres de espírito, porque verão a Deus, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, né? Porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdias. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, que é grande o vosso galardão nos céus. Esse é um dos sermões assim, mais lindos de Jesus, né? Com tanta verdade, com tanta lição para a nossa vida. E aí vem a instrução dos apóstolos, quando Jesus chama os apóstolos, a atividade de Jesus ali no capítulo 8 até o capítulo 10, os apóstolos são instruídos por Cristo para pregar o evangelho, curar as pessoas, expulsar os demônios. Então, aí no capítulo 4 é o versículo 13, aí vem as parábolas do reino. Jesus falava por parábolas. Parábolas são metáforas, são formas, histórias contadas, ilustradas, para tentar mostrar aí uma verdade para as pessoas. Então as parábolas de Jesus, as parábolas do reino, você vai compreender as verdades espirituais, aquilo que Jesus queria passar para as pessoas e informar. Então, o ministério de Jesus em diversas regiões, né? Sermão sobre a vida da comunidade, atividades de Jesus, aqui no tópico 4. Então, aqui no capítulo 14 até o 19, você vai ter aí essas informações a respeito do ministério de Cristo. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. O livro de Mateus ele informa que Jesus era muito famoso naquela época, né? Porque as obras que Jesus fazia, milagres, diz que os livros do mundo inteiro não caberiam se fosse escrever os milagres que Jesus fez lá em Jerusalém. Se fosse colocado nos livros, que naquela época já tinha muito livro, fosse escrito nos livros do mundo inteiro, diz que não caberia, né? Então, quer dizer, Jesus era muito famoso, muito famoso, muito famoso, muito conhecido, a sua fama correu toda aquela Judéia, Nazaré, Samaria, Idumeia, Pérea, Mar da Galileia, Mar Mediterrâneo, ali tudo era
onde a fama de Jesus corria, né? E aqui no tópico 5 vai falar sobre a Semana da Paixão de Cristo, né? Então começa no capítulo 21 aqui, ó. 21 de Mateus, tá bom? Semana da Paixão de Cristo. Então, vem o sermão dos final dos tempos, a paixão, morte e ressurreição. Aí no capítulo 26, o final dos tempos, ele narra Jesus falando sobre Mateus capítulo 24, né? Então, no livro de Mateus 24, esse é o capítulo profético do livro, né? É quase que um mini apocalipse aqui no livro de Mateus. Ele vai dizer que no final dos dias muitos virão o nome dele, dizendo que era o Cristo, né? Enganaria a muitos, e ouvireis de guerras, rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores, né? Surgirão falsos profetas, enganarão a muitos, muitos nesse tempo serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, aborrecerão uns aos outros. Isso eu estou lendo aqui, ó, no capítulo 24 de Mateus, tá bom? Então, quando virdes a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, gente, essa foi a visão que eu trouxe aqui para você. E aqui, ó, no capítulo 26, esse aqui, ó, 26 vai falar da morte e ressurreição de Cristo, tá bom? Vai narrar estes fatos. Não é bom a gente discorrer um livro assim, né? Então isso a gente vai fazer em outros livros da Bíblia também. O livro de Marcos, de Lucas e de João. E de Atos dos Apóstolos, e as cartas paulinas e as demais cartas da Bíblia. O Apocalipse, o livro de Judas, né? Hebreus também. Então eu agradeço você ter estado aqui comigo até agora. E a gente se vê no próximo vídeo. Se esse conteúdo foi útil para você, se inscreve no nosso canal e deixa o seu like, tá bom? Obrigado, muito obrigado. E Deus abençoe você, a sua vida, a sua família, esse dia maravilhoso que Deus nos deu, o Senhor nos deu, né? Deus abençoe.